Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de eletromagnetismo, capítulo 3, exercício número 31. Vamos ao enunciado. Dada a densidade de fluxo D igual 16 sobre R vezes o cosseno de 2θ a θ, coulomb por metro quadrado, use dois métodos diferentes para calcular a carga total dentro da região. 1 menor ou igual a R, R menor ou igual a 2 metros. 1 menor ou igual a θ, θ menor ou igual a 2 rád. 1 menor ou igual a φ, φ menor ou igual a 2 rád. Então, o objetivo aí do exercício é determinar a carga total em uma determinada região, utilizando-se de dois métodos. Então, para isso, a gente vai utilizar o teorema da divergência, tá? No teorema da divergência, a gente tem que a carga total em uma determinada região pode ser calculada como sendo igual à integral na superfície fechada do produto escalar de D, vetor densidade e fluxo, escalar com o diferencial de área ds. Ou podemos calcular a carga total como sendo a integral no volume do divergente do vetor densidade e fluxo em um diferencial de volume dV. Então, temos duas formas aí para calcular a carga total de uma determinada região. Agora, analisando a região, podemos perceber que as coordenadas fornecidas foram aí coordenadas esféricas. E, além disso, o vetor densidade e fluxo está em função das variáveis de coordenadas esféricas também. Para facilitar a resolução, vou fazer a representação da região. Bom, eu vou começar a representação da região por θ constante. Então, vou pegar aqui θ igual a 1 rád constante e vou fazer essa representação. Uma reta constante aqui, tá? Que representa a θ igual a 1. Depois, eu vou pegar aí e fazer um θ constante igual a 2. Então, tenho aqui um θ constante que é igual a 2 rád. Para ligar esses dois θ constante, a gente vai ligar com os valores de raio constante. Então, raio igual a 1. Então, venho aqui, ó, e tenho raio igual a 1 constante. E tenho aqui o raio igual a 2 constante. Essa superfície, né, de θ igual a 1 constante, raio igual a 1, raio igual a 2 e θ igual a 2, é uma superfície constante exatamente no φ constante igual a 1. Então, essa região está em φ igual a 1 constante. Agora, eu vou desenhar uma região dessa, né, constante em φ igual a 2. Então, vou pegar ali um determinado ponto. Vou fazer ali um θ constante, tá? Aí, vou fazer aqui um θ2 constante. Aí, ali, vou fazer o raio R1 constante, o raio R2 constante, tá? E essa superfície é quando o φ é constante, que seria o φ igual a 2. Aí, fechando aí as duas superfícies, aqui a gente fecha com raio constante, que é raio igual a 1. Aqui na parte de baixo, fecha com raio constante R igual a 1. Aqui na parte de cima, fecha com raio constante R igual a 2. E na parte de baixo, fecha com raio constante R igual a 2. E aí, a gente tem a superfície, né, o esboço da superfície, onde a gente quer calcular a carga Q. Então, agora que a gente tem a superfície, antes de fazermos os cálculos, eu vou fazer a representação aqui da direção dos vetores diretores, tá, do sistema aí
esférico. Então, nessa direção, né, na direção do raio, a gente tem aqui AR. A direção do vetor θ, ele é tangencial ali à curva naquele ponto, perpendicular aí à superfície, né, de θ constante. Então, a gente tem o θ nessa direção. Esse seria o Aθ. E o Aφ, ele é tangencial à curvatura, tá, da rotação paralela aí ao plano XY. Então, ele tem essa direção aqui, ó, rotacionando aí conforme o eixo, o plano XY. Esses vetores entre eles formam ângulos de 90 graus, tá? Então, aqui a gente tem ângulo de 90 graus entre eles, que é o sistema de coordenadas esféricos, tá? Então, a gente precisa saber onde está a direção de cada vetor para a gente poder representar aí o vetor diferencial ds. Agora, como a gente pode avaliar aí o d, como é produto escalar, né? ds aqui, para nossa região, são 6 superfícies, ó. Superfície θ1 constante, superfície θ2 constante, superfície φ1 constante, φ2 constante, superfície R1 constante, superfície R2 constante. São 6 superfícies. Porém, a gente tem que o vetor densidade fluxo só está na direção a θ. Então, para calcular essa integral, a gente não vai precisar pegar a superfície R1 constante, R2 constante, φ1 constante e φ2 constante. Só quando θ é constante, porque quando θ é constante é que eu vou ter um vetor normal aí na mesma direção de aθ. Como a gente está falando de produto escalar, a gente precisa ter aí os vetores nas mesmas direções para que a gente possa fazer o produto escalar. Então, começando a resolução calculando por essa parte aqui a carga, a gente vai ter que carga é igual a integral na superfície fechada de d escalar com ds, que aqui para o nosso caso vão ser duas superfícies apenas. Vai ser a superfície que eu vou pegar o θ1 constante, que é essa superfície. Então, vai ser integral na superfície θ igual a 1. Aí, o vetor D, ele tem componente aí só θ, tá? Na direção a θ, tá? Que é toda essa equação aqui. E o vetor ds, agora pegando aqui um pedacinho da área, ó, a gente tem um pedacinho da área, seria o ds. O vetor normal, ele é saindo da superfície, né? Ó, a gente já viu que a direção aqui, perpendicular, tá nesse sentido. Essa direção seria menos a θ, tá? Contra o referencial, né? Referencial aí é nesse sentido. Vou estar se lembrando que o zero para o θ começa em z positivo e termina lá em z negativo. Então, esse ds aqui, ele vai ser dado como sendo essa variação aqui, essa variação é em relação ao raio. Então, é um dr, vezes essa variação aqui, ó, que é a variação de um arco. Esse arco, como ele está variando em relação a φ, ele varia lá no plano. Então, ele tem uma componente que é r seno de θ, porque ele varia em uma distância r, tá? Do centro da esfera, e ele está aí ao seno de θ, porque o cosseno de θ é para o eixo z, o seno de θ é para o plano xy. Isso tudo vezes um diferencial de φ. Então, o diferencial de área para θ constante fica r seno de θ, aí vezes dr, vezes dφ. Nesse caso, como está oposto ao aθ, fica menos a θ, tá? Então, aqui eu vou ter que é um ds menos a θ. Aí eu vou ter mais
a integral em θ igual a 2, que é na superfície aqui de baixo, onde eu tenho o θ constante, igual a 2, tá? Aí a gente vai ter o dθ, aí que está na direção e sentido a θ, vezes o escalar de ds. ds vai ser a mesma componente, só que agora aqui, ó, pegando um diferencial de área, um dr, e aqui um pedacinho do arco, que é r seno de θ dφ, a gente tem que tangenciando, ou seja, formando aí um ângulo de 90 graus, agora o Aθ está no sentido positivo, lembrando que ele é tangencial à curva, ou seja, formando 90 graus com um plano aí, onde θ é constante. Então, esse ds é ds Aθ, tá? Então, agora, reescrevendo aí, a gente vai poder calcular que essa carga aqui vai ser igual essa integral aí de superfície, a gente vai ter aqui o produto escalar de Aθ com Aθ, dá 1. Então, vai ficar só o sinal de menos para essa integral. Aθ com Aθ aqui, dá 1. Então, a gente vai reescrever. Essa primeira integral fica negativo, menos a integral. Por que que fica negativo? Porque o diferencial de área está no sentido e o vetor aí, densidade de fluxo, está em outro, por isso que fica aí negativo, menos a integral. Aqui, ó, o ds depende de dr e dφ, então a integral na superfície vira uma integral dupla, tá? Aí a gente vai ter quem é dθ para θ igual a 1. A gente vai pegar lá, ó, vale 16r cosseno de 2θ. Então, vale 16r vezes o cosseno de 2 vezes o θ, que é 1, tá? Isso na direção a θ, que a gente já tinha colocado, vezes o diferencial de área. O diferencial de área vale r seno de θ, aí vezes dr, vezes dφ, tá? Aí os limites de r e de φ, todos os limites são igual, de 1 a 2, de 1 a 2 e de 1 a 2. Então, aqui de 1 a 2, de 1 a 2. Então, essa é a primeira integral. Agora, essa outra integral, a gente vai ter mais integral dupla também, né? Os limites são iguais, de 1 a 2, 1 a 2. A função dθ fica 16r vezes o cosseno, agora de 2 vezes, agora o θ é 2, 2 vezes 2. Aí, vezes o diferencial de área, que é r seno θ, vezes dr, vezes dφ. Aí, vamos ter a simplificação para fazer a integral. Esse r pode simplificar com esse r pode simplificar com esse r. Aqui eu tenho função de θ, aqui é função de θ, né? Como seno de θ, o θ aqui nessa superfície é 1, e aqui a gente tem θ também, e seno de θ 2, tá? Porque é na superfície, esqueci de substituir para o diferencial de área também. Então, reescrevendo aí, calculando a carga, a gente vai poder carga igual a, aqui fica menos, aí esse 16, o cosseno de 2 e o seno de 1 é constante, pode sair. Então, fica 16, aí vezes o cosseno de 2 vezes o seno de 1. Aqui vai ficar integral de 1 até 2, essa é a integral em relação a φ, de dφ, vezes integral, aqui vai ficar de 1 até 2 também, né? E diferencial é dr. Aí vamos ter mais aqui o 16 cosseno de 4 e seno de 2 é constante. Então, 16 cosseno de 4 vezes o seno de 2. Aí fica integral de 1 até 2, aqui de dφ, vezes a integral de 1 até 2, aqui de dr. Então, a gente vai ter aí carga Q é igual. Aqui fica menos 16
cosseno de 2 vezes o seno de 1. A integral aqui de dφ da φ, que varia de 1 até 2. A integral de dr da r, que varia de 1 até 2. Aqui embaixo fica mais 16 vezes o cosseno de 4 vezes o seno de 2. A integral de dφ da φ, de 1 até 2. A integral de dr da r, de 1 até 2. Tá? Ou seja, substituindo os limites de integração aqui, vai ficar 2 menos 1, 2 menos 1 que dá 1, 2 menos 1 que dá 1. Aqui 2 menos 1 que dá 1, 2 menos 1 que dá 1. Então, vamos ter aí que a carga Q, colocando o 16 em evidência, escrevendo aqui o positivo primeiro, é o cosseno de 4 vezes o seno de 2, escrevendo o negativo, menos o cosseno de 2 vezes o seno de 1. Então, vamos ter aí que a carga Q é igual. Calculando, lembrando que temos aí que está em radiano o ângulo. Então, a calculadora tem que estar em radiano, tá? Verifica se ela está aqui em radiano, a sua calculadora, antes de calcular. Então, o cosseno de 4 vezes o seno de 2 menos o cosseno de 2 vezes o seno de 1. Tudo isso vezes o 16. Então, temos o valor aí de uma carga aqui de menos 3,91, tá? Na unidade que sai a carga, como aqui foi dado em coulomb por metro quadrado, sai na unidade de coulomb, tá? Então, essa é a carga presente nessa região, quando a gente utiliza aí a integral de superfície do vetor densidade de fluxo. Agora, calculando a carga pela segunda parte do teorema, ou seja, vamos aí fazer a carga Q como sendo igual a integral no volume do divergente aí do vetor densidade de fluxo integral no diferencial de volume dV. Bom, vamos começar aí falando pelo divergente do vetor densidade de fluxo. Lembrando que o vetor densidade de fluxo está em coordenadas esféricas e só tem componente aí na direção a θ. O divergente em coordenadas esféricas, a componente só aí na direção de dθ vai ser 1 sobre r vezes o seno de θ, vezes a derivada parcial em relação aí a θ de seno de θ que multiplica dθ, tá? Então, aplicando aí o divergente para o nosso vetor densidade de fluxo, vai ficar 1 r seno θ vezes a derivada parcial em relação a θ do seno de θ que multiplica aí o vetor densidade de fluxo, que tem componente 16 sobre r vezes o cosseno de 2θ. Fazendo então a derivada aqui, a gente vai ter que o divergente vai ser igual. Aqui o 16r é constante, pode sair da derivada. Então, a gente põe aqui 16, aí aqui fica r quadrado, r vezes r, vezes o seno de θ. A derivada, temos multiplicação entre duas funções. Deriva a primeira, derivada do seno, cosseno θ. Copia a segunda, o cosseno de 2θ. Aí, copia a primeira, mais seno θ. Deriva a segunda, derivada do cosseno de 2θ, é menos o seno de 2θ, vezes a derivada que está dentro, que dá 2. Então, a gente tem aí que o divergente de D vai ser dado por 16 dividido por r quadrado seno θ. Aqui que multiplica, vou deixar aqui o cosseno θ, cosseno de 2θ. Aqui fica menos 2 vezes o seno de θ, vezes o seno de 2θ. Agora que temos aí o divergente, a gente pode calcular a carga Q. Então, a carga Q vai ser igual a integral
tripla, que é a integral no volume. Os limites são todos constantes, de 1 a 2, de 1 a 2 e de 1 a 2. Aí, do divergente, o divergente a gente encontrou, que é o 16 dividido por r² vezes o seno θ, que multiplica o cosseno θ vezes o cosseno 2θ, menos 2 vezes o seno θ vezes aí o seno de 2θ. Tudo isso que multiplica o diferencial aí de volume. Considerando esse desenho como diferencial de volume, seria essa variação, que seria a variação de um dr. Aí teríamos que multiplica essa variação aqui, né, que a gente viu que é R seno θ vezes a variação do dφ, que formou aí o diferencial de área. E que multiplica essa variação aqui, essa variação é do R vezes o dθ. Então, o diferencial de volume para coordenadas esféricas fica R vezes R, que é R², que multiplica seno de θ, vezes os diferenciais dr, dθ e dφ. dr, dθ e dφ. Aí, simplificando, a gente pode cortar esse R² com esse R², esse seno θ com esse seno θ. Aí, sobrou aqui só função de θ para ser integrado. Os outros são constantes, né? Só tem os diferenciais de R e dφ. Então, a gente pode escrever a multiplicação das integrais. Então, a carga fica igual. O primeiro integral é de φ. Então, integral de 1 a 2 de dφ. O segundo aí é de θ. Então, fica integral de 1 a 2. Vou manter o 16 ali dentro. Aí, aqui, a gente vai substituir essas funções aqui do ângulo duplo para poder facilitar a integral em relação aí a θ. Então, a gente vai ter que é o cosseno θ, que multiplica esse cosseno de 2θ na relação do ângulo duplo, é dado por 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de θ. Temos menos 2 vezes o seno θ, que multiplica o seno de 2θ. O ângulo duplo aí de seno de 2θ é 2 vezes o seno θ vezes o cosseno θ, que é essa relação trigonométrica. Tudo isso daí que vai multiplicar, faltou aí a última integral, que vai ser de 1 a 2, né? Essa integral no diferencial aí dr. Então, vamos ter aí que a nossa carga aqui vai ser igual aqui a integral de dφ da φ, variando de 1 a 2. Aí aqui, essa integral eu vou escrever aqui na frente, integral de R, de dr da R de 1 a 2, que multiplica aí o 16, que fica constante, sai dessa integral, fica a integral de 1 a 2. Agora aqui para a função de dentro, eu vou colocar o cosseno θ em evidência. Então, a gente tem cosseno θ em evidência. Ali sobra 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado aqui de θ. Aqui sobra menos 4 vezes o seno ao quadrado de θ, tudo isso integral em dθ. Então, a gente vai ter que a carga Q é igual a integral aqui, fazendo φ, deu φ de 2 a 1, 2 menos 1, isso aqui vai dar 1, aqui 2 menos 1 também vai dar 1. Então, vai ficar o 16 aqui, vezes a integral de 1 até 2, aí do cosseno θ, que multiplica ali dentro 1 menos 2 seno ao quadrado com 4 seno ao quadrado, negativo, fica menos 6 seno ao quadrado de θ, integral de θ. Para fazer essa integral, a gente pode utilizar a substituição, vou chamar o U de seno de θ. Então, U é igual ao seno θ. Derivando os dois lados, deriva U da du, derivada do seno θ, cosseno θ de θ. Para facilitar, posso substituir os limites de integração, que era de θ, né? Então, quando θ é igual a 1, a gente vai ter que U é igual ao seno de 1. Quando θ é igual a 2, a gente vai ter que U é igual ao seno de 2. Então, vamos poder escrever aí que a carga Q é 16 vezes a integral.
onde a gente tinha aí o 1, a gente vai colocar o seno de 1, que é o novo limite. Onde a gente tinha o 2, a gente vai colocar o seno de 2. Aí a gente tem ali 1 menos 6 vezes, onde era o seno, eu vou colocar o U, que fica elevado ao quadrado. Onde era o cosseno vezes dθ, cosseno dθ, eu vou colocar o du, né? Ficou mais fácil fazer a integral. A gente vai ter que é igual a 16, que multiplica a integral de 1 em relação a U da U, a integral de menos 6U quadrado, fica aí menos 2U ao cubo, tá? Isso aqui fecha, variando do seno de 1 até o seno de 2. Então, a gente vai ter que carga Q é igual a 16. Substituindo os limites de integração, a gente vai ter seno de 2, aí menos 2 vezes, aí limite superior, seno de 2 ao cubo. O limite inferior fica, aqui é mais, fica menos, então fica menos o seno de 1. E ali onde era menos a função fica mais, 2 vezes o seno de 1 ao cubo. Isso daí fecha. Então, podemos calcular a carga aqui como sendo, calculando, vamos ter o seno de 2 menos 2 vezes aí o seno de 2 ao cubo, aí menos o seno de 1, mais 2 vezes o seno de 1 ao cubo. Tudo isso multiplicado por 16, que nos dá uma carga aí de menos 3,91 na unidade de Coulomb, que é o mesmo valor da carga que encontramos aí pela integral de superfície. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!